Como a passagem do tempo bate em você, a velhice, a morte, questões que a diretora Lúcia Murat coloca em seu novo filme em 3 atos, que estreia nesta quinta. A Lúcia está aqui conosco ao lado da atriz Andréa Beltrão e da bailarina Maria Alice Pope. Boa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas ao Metrópolis. Obrigada. Lúcia, qual a inquietação que levou você a fazer esse filme? Você que é conhecida pelos filmes sociais, com uma temática mais política, o que levou você a olhar para si e para essa etapa da vida? Vai fazer 67 anos. Não, é verdade, quer dizer, eu acho que um pouco, como a própria Simone de Beauvoir, meio que eu acompanho, quer dizer, os meus trabalhos acompanham as fases da minha vida, né? Sim. E o fato de eu estar entrando na fase da velhice, digamos assim, me levou a querer tratar do tema, né? Só que eu não sabia muito bem o que fazer. Então, esse filme, na verdade, é uma grande busca que eu fiz por como tratar esse tema, entendeu? E foi um resultado, para mim, muito interessante e muito surpreendente também, porque ele saiu muito mais lírico e poético do que eu achava inicialmente. Claro. Vamos ver um trecho? A gente já continua o nosso papo aqui? Vamos. Vamos lá. Mamãe sofreu muito por minha causa. Ela ficava feliz com os meus sucessos, mas também ficava muito afetada com o escândalo que eu provocava. Não era fácil para ela ouvir uma prima dizer: sua filha é a vergonha da família. Para mim, ela sempre existiu e eu jamais imaginei que um dia veria minha mãe desaparecer. A liberdade e a lucidez não servem para muita coisa se nenhum objetivo nos solicita mais. Elas têm um grande valor se ainda somos habitados por projetos. Ativo, útil, o velho pode escapar do tédio e da decadência. Mais do que gozar de boa saúde, ele precisa sentir que o mundo está ainda povoado de fins. Então, a Natália Timber e a Andréa, elas falam textos de 2 livros da Simone de Beauvoir, não é? A Natália fala do Velhice, que é de 1970, e você fala de Uma Morte Muito Doce. Como é que foi para você fazer isso? Falar os textos da Simone de Beauvoir, falar sobre velhice, falar sobre morte. Foi bonito, foi uma experiência bonita, porque falar sobre a morte da mãe, né? Foi emocionante, porque ainda não vivi isso. Espero que não viva tão cedo. Mas foi bonito, foi uma experiência bacana. São textos lindos, né? A Lúcia tirou do livro, então são pedaços bem literários, né? A Lúcia não adaptou, eles não são adaptados, então eles são exatamente como estão escritos, então são bem poéticos, né, a Lúcia? São transcrições, assim, exatas. Então... acho que o grande desafio dessa parte da Andréa era justamente isso, né? Porque eram textos literários, né? E eu acho que para a realização disso ela me ajudou muito também. Foi um trabalho conjunto ali, da gente conseguir fazer com que esses textos literários, quer dizer, ficassem densos e bonitos numa interpretação oral, entendeu? Uma interpretação oral, assim. Exatamente, até para o público se identificar com tudo que está sendo dito ali. Mas você viu o espetáculo com a Maria Alice e com a Angel, as duas dançando. O espetáculo se chamava como mesmo? Qualquer coisa a gente muda. Qualquer coisa a gente muda. Que é uma frase da própria Angel. A Angel, que está hoje com 87 anos. Na época, 85. Estava com 85. É muito bonito ver vocês duas dançando juntas. Não sei se a gente tem um trecho aí, enquanto que a gente fala aqui, para mostrar, porque é muito interessante ver essa interação entre vocês duas. E para você sentiu... Porque eu acho que ali está uma resposta para essa contraposição da morte, que é uma finalidade de vida. Ou seja, você tem um objetivo ainda de vida, que é o caso da Angel, que continua dançando, mesmo com as limitações. É isso?
Eu acho que ela na verdade, ela traz um pouco esse confronto, né, de que a gente pode dançar até quando a gente quiser, né? Acho que ela traz um pouco isso, que é uma questão para a dança também, né? Acho que tem uma mentalidade um pouco de que o bailarino com 40 anos se aposenta e ele não pode mais dançar. E eu acho que isso foi mudando também ao longo do tempo, né? Acho que a própria Angel traz isso, né? A figura dela, ela quer estar em cena. De uma forma muito corajosa. Sim. Não é? Porque quase todo mundo quer esconder a questão da velhice. Ou falar de morte é uma coisa também que é bastante tabu. Você deve... Você fez um trabalho de pesquisa intenso, né? Na verdade, eu comecei com essa ideia de trabalhar sobre envelhecimento, ciclo da vida. Quer dizer, a partir dali, eu tive contato com o espetáculo das duas. E o espetáculo das duas me trouxe muito. Quer dizer, não era o objetivo delas quando fizeram o espetáculo, mas quando eu vi, eu falei, bom, mas é exatamente isso que eu quero falar. São dois corpos, de 85 anos, Maria Alice no vigor, belíssima bailarina que ela é. E, ao mesmo tempo, você vê ali o limite, ao mesmo tempo a força da Angel, como ela disse, o despudor da Angel, né, de se apresentar aos 85 anos. Então, eu pensei, bom, mas exatamente essa discussão que a gente está pensando em falar teoricamente, que depois a gente vai tratar também com os textos da Simone, está representada no corpo das duas, né? Então, a ideia do filme foi muito contrapor, quer dizer, o corpo no espetáculo das duas, com a palavra através dos textos da Simone, que também foi um processo de busca muito grande, porque inicialmente eu tinha pensado em fazer só com a velhice, e depois eu descobri esse livro, Uma Morte Muito Doce, que é o livro que ela escreve sobre a morte da mãe, que é, como disse a Andréa, é extremamente poético, entendeu? E aí foi criado esse espelho, quer dizer, também na palavra você ter a intelectual aos 85 anos falando sobre a velhice e a morte, e ela aos 45 anos falando sobre a perda da mãe, quer dizer, a morte do outro. Claro. No fundo, a gente trabalha muito sobre essa questão, o que é para você e o que é a morte do outro, né? A gente, desses dois momentos, né? André, você está preparado para envelhecer? Eu estou. Tá? Como é que você está se preparando para envelhecer? Eu não estou me preparando. Dizem que quando a gente faz um projeto de vida para a velhice, a gente envelhece melhor. E... Você não quer pensar nisso? Eu não. Você está com problema de falar sobre envelhecimento? Não estou não. Mas tem que se preparar, assim? Como? Não, então acho que tem que ter um projeto de vida. Pensar, porque a gente tem só um projeto de vida para quando eu crescer, eu quero ser ator, quero ser atriz, quero ser bailarina. Mas e quando eu envelhecer? O que eu vou fazer com a minha vida? Quando eu crescer, eu quero envelhecer. Ela quer ser atriz. Você quer continuar sendo atriz, lógico. Eu quero. Então, mas isso é um projeto. Eu quero ser uma atriz velha e bacana. Como a Natália, por exemplo. Claro, quero. A Natália, Fernanda, Angel. São minhas musas. Quero. Não, porque pelo jeito que você falou, você parece que você não estava querendo muito pensar nisso. Envelhecer? A outra opção é bem pior. Claro. Eu quero ficar muito velha. É isso que eu digo para todo mundo. Olha, ninguém quer falar de envelhecimento, a outra opção é morrer. Quer morrer antes? Eu quero envelhecer muito, não. Acho que está em movimento. Acho que exatamente, a vida está em movimento. E as frases que você escolheu são incríveis. Enquanto eu ia assistindo o filme, eu ia anotando. Tem algumas que são, até você já destacou mesmo, tipo, a verdade é que todos somos mortais e aos 80 anos todos temos idade para morrer. Mas nós não morremos por ter nascido, nem por ter vivido, nem por velhice. Nós morremos por qualquer coisa. A morte é um acidente. É lindo isso. É lindo. André fala. André fala isso muito bem, né? Muito bem. E tem outras coisas que eu fui anotando. Raiva da velhice. Raiva. Você tem raiva da velhice? Eu acho que é engraçado, porque eu comecei a fazer esse filme com muita raiva, né? Quer dizer, não esse filme, mas quando eu comecei a pensar em fazer um filme, a ideia original era uma coisa muito raivosa, né? E o interessante é que ele acabou se transformando numa outra coisa, né? Porque, não sei, porque de repente pintou o espetáculo das duas, pintou a Angel, pintou esses textos da Simone, que são lindos, são extremamente poéticos, né? E a afirmação dela, que eu acho que é a afirmação que é como a gente estava falando, que é dela, da Natália, da Angel,
Entendeu? Quer dizer, pessoas que produziram até o final da vida, entendeu? Eu acho que é isso. Que vendo o filme também, eu acho que não dá raiva da velhice, porque você vê a Natália tão maravilhosa, a Angel dançando com a Maria Alice tão lindo tudo. Eu acho que no filme você pode sair até com uma nostalgia, com um sentimento assim e tal, por causa da morte da mãe. Mas eu não saí do filme com uma raiva da velhice, eu saí com... velhice. E daí? Com vontade de viver. E daí? Né? Viver até quando for possível. Porque a outra opção é realmente bem pior. A gente vai empurrando com a barriga. Né? Você vai pensar no fim, né? Claro. Aí a gente cria uma outra perspectiva mesmo. Olha, manda um grande beijo para a Angel, porque ela é realmente uma pessoa incrível ao se dispor fisicamente no filme como ela se dispõe, que aí, com a Natália também, né? Dá vontade de viver, porque enquanto a gente viver, a gente tiver saúde e a gente tiver, e isso está no texto, que tiver uma finalidade, né? Que a vida ainda tenha uma finalidade, ainda vale a pena. Nossa, eu tô falando demais aqui, tô falando com você. É lindo. Você tinha que estar no filme falando essas coisas. É porque eu adorei, cara. Aliás, no filme falta um homem dizendo essas coisas. Faltou, tem um palhaço. Tem um palhaço. Eu fiquei tão triste, porque a gente, quando foi chamar ele para a estreia do filme no Festival do Rio, ele tinha acabado de morrer, ele não viu o filme pronto. E é linda aquela cena. É linda a imagem. Ele estava já com 96 quando ele fez aquela cena. E foi uma coisa que surgiu dele, assim, muito bonita mesmo. Estão todos convidados, então, para assistir nos cinemas Rio, São Paulo, Rio, mais São alguma Paulo. capital? Ainda estamos vendo, com certeza vai entrar nas outras capitais. Ok, Rio, São Paulo, Imovision, né? Imovision, distribuição da Imovision. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigado por fazer pensar e repensar em muitas coisas da vida, vendo vocês, tá bom? Obrigada.